Morte eterna é aquela que quando você morre aqui fisicamente, você vai para julgamento, aí vem a segunda morte, que é o afastamento total e geral de Deus. Aí dentro dessa questão de morte, da segunda morte, que é a morte eterna, que há os dois pensamentos, que uns dizem que morreu, acabou tudo, outros dizem que vai continuar sofrendo pelos séculos dos séculos. E a maioria dos cristãos gostam mais dessa, sofrer pelos séculos dos séculos, queimando no fogo do inferno. Nem é o inferno, é o lago de fogo, porque o inferno vai ser lançado no lago de fogo, então é lago de fogo queimando, porque não me ouviu. Eu preguei, irmão, o evangelho para aquela pessoa, disse, olha, aceite a Jesus, porque se você não aceitar Jesus, você vai queimar lá no lago de fogo pelos séculos dos séculos. Você quer aceitar Jesus? E a pessoa diz de toda convicção, não quero. Ah, você não quer? Então você vai queimar no fogo. E essa é a minha expectativa. Eu só vou ser feliz lá no paraíso onde Jesus prometeu para mim, se eu ficar sabendo que aquela pessoa que disse para mim não para Jesus, queime no fogo pelos séculos dos séculos. Porque eu que vou viver pelos séculos dos séculos lá no paraíso, para mim me sentir bem, eu tenho que saber que aquela pessoa que disse não, quando eu preguei o evangelho, também esteja queimando pelos séculos dos séculos no inferno. Porque esse é o meu amor de Jesus no meu coração. Esse é o amor. Esse é o amor de muitos cristãos, que só vão ficar felizes que se todas aquelas pessoas que ele evangelizou, que ele pregou e disseram não para o evangelho, queimarem no inferno, lá no lago de fogo, pelos séculos dos séculos. Aí então, aí sim eu vou estar bem. Tu sabia que tem crente que fica feliz só em saber que vai acontecer isso com o ímpio? Sabia disso, velho? Que tem crente que fica feliz só em saber de, você não quis me ouvir? Eu sou uma serva do Senhor. Eu sou um servo do Senhor. Você não está me ouvindo? Você disse não? Então você vai queimar. E queimar legal. E pelo século dos séculos. Porque pensa bem. Século dos séculos é muito tempo, hein? Século dos séculos é muito tempo. Eles colocaram isso na conta de Deus. Agora, imagine só. Depois da morte, eu não quis nada com Cristo, não quis nada com Deus. Por que eu não quis nada com Deus? Fui influenciado por alguma coisa? Por não querer nada com Deus? Sim ou não? Fui influenciado. Influenciado por quem? Pelo diabo, pela própria carne pecaminosa, pelo mundo onde vivemos, é muita coisa. Deus vai ter que, de certa forma, rever essas situações aí, mas a gente quer facilitar as coisas. Não, pecou, já era, pecou, inferno. Fez coisa errada, é inferno. Então a gente está todo mundo aqui no inferno. Se Deus levar em consideração, segundo Atos da carne, que é falado lá em Gálatas, o que pratica tais coisas não herdarão ainda do céu, todos nós estamos aqui no inferno. Que a gente peca todo dia, a não ser que tenha um segundo Jesus aqui na terra, que diz, eu sou tentado em tudo e não peco. Então a felicidade é que as pessoas ficam sofrendo pelo século dos séculos. Só que se a gente for raciocinar e pensar um pouco nessa nossa limitação de comedores de arroz e feijão, para quem gosta de feijão, a gente vai entender uma coisa. Eu sou arrebatado e vou para o paraíso. Deus automaticamente tem que tirar algumas lembranças da minha cabeça. Porque eu tenho um gostinho meu doidão que já morreram. Pela regra dos evangélicos e pela regra do que nós cremos, alguns creem, eu sou tenho muita dúvida sobre isso, já está no inferno. E vão ser julgados e vão ser condenados. Ok. Eu vou lá e eu não vou lembrar dele.
Minha avó já morreu. Minha avó já morreu. Se ela morreu bem com Deus, digamos que ela não morreu bem com Deus. E ela está queimando um caldeirão. E eu vou para o paraíso. Eu não vou lembrar da minha avó. Ou a gente vai lembrar. Oh, meu Deus, comendo lá uma massa. Com a perna cruzada. Eu estou tão de boa aqui. Mas minha avó não está aqui, Deus. Eu sei onde é que ela está, Deus. Ela está queimando lá no fogo do inferno. Tá tão boa essa vida aqui. Já deitei na grama, já brinquei com o leão. Até enrolei a cobra no pescoço e ela nem me mordeu. Nem ficou. Que vida boa, mas... Não vai ter isso, né? A gente tem que estar lá com a mente só para Deus, e quem salvou, a gente vai lembrar, tem que não lembrar deles, né? Então isso é possível acontecer. Não estou dizendo que vai ser assim. É possível acontecer de que você esteja no paraíso e não lembre das pessoas, que seus familiares, seus amigos e seus parentes estão queimando lá no inferno. Mas Deus que sabe de todas as coisas vai saber. E tanto está ouvindo a adoração aqui, como ele vai saber das pessoas que estão queimando lá do fogo do inferno. Ele não vai saber. Ele não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente, não é tudo. Deus é tudo. Vai saber. E quem criou aquelas pessoas foi ele, não foi o diabo. O diabo não criou ninguém, o diabo não fez ninguém. O diabo só está aí para atrapalhar, é para criar bagunça e confusão. Mas quem criou as pessoas foi Deus. Então as pessoas são filhos de Deus em dois sentidos. Filhos de Deus por criação e filhos de Deus por adoção. Aqueles que aceitaram Jesus, creram em Jesus, são filhos por adoção porque pegou um grau especial a mais. Aqueles que foram só criados e não aceitaram Jesus são filhos por criação, mas continuam sendo filhos. Não é só criatura, você é só criatura. Não, irmão, não é só criatura não, é filho de Deus, não é porco não. Você acha que um ímpio que bebe cachaça, que fuma maconha, é só criatura? Está no nível de um porco, de uma galinha, de um cachorro? Não, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, mas tem crente que reduz aquilo que a Bíblia fala, o valor de uma alma, o valor de uma pessoa, para um valor de um ser irracional. Tem um monte de crentes fazendo isso. Ok, então estamos lá no paraíso, Deus vai suportar ver pelos séculos dos séculos aquilo que ele criou, que é seus filhos, não adianta, é seus filhos. Foram condenados, foram julgados, mas são seus filhos. Ninguém pode dizer que não é filho de Deus, que aquilo que Deus cria é filho dele. Queimar lá no céu, Deus olhar assim, eu falei para vocês, avisei, olha, eu avisei para vocês, avisei. Agora vocês vão ficar queimando aí, e eu vou ficar olhando aqui. Será que Deus tem essa capacidade de suportar isso? Olha, eu digo uma coisa, se fosse o diabo, ele consegue ver a pessoa sofrendo ali e sentindo prazer no sofrimento da pessoa. O diabo sente prazer. E Deus sente também? A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não tem prazer. E Deus vai ficar lá, pelos séculos dos séculos, vendo a pessoa queimar no fogo. Que prazer. Vocês não ouviram? Mandei meus filhos lá por adoção e pregaram e vocês não ouviram. Então, que prazer grande de ver vocês sofrendo aí todo dia. Aí, se acontecer de ter um contato ainda com Deus lá, e chega lá no paraíso, aí eu chego para Deus assim, ei Deus, e aí, como é que tá a galera lá? Deus, olha, o negócio lá tá lascando de lascar. Só uma informação, Deus. O Joaquim tá lá? Porque o Joaquim eu preguei, Deus. Preguei muito pro Joaquim. Joaquim disse não. E eu disse para ele que se ele não te aceitasse, ele ia queimar no fogo do inferno. E pelo que eu vi, eu nunca mais tive contato com ele. Eu dizia que ele faleceu sem ter te aceitado. Ele tá lá? Tá lá, pode ficar tranquilo. Aí sim. Aí sim. Agora valeu, Deus. Então ele está queimando lá, então está exatamente como eu quero. Que amor de Deus no meu coração. Quando fala essas coisas, muita gente vai ouvir e vai dizer, caramba, mas esse irmão tá maluco, não é que eu tô maluco. Tem coisas que eu não consigo entender o nível que as pessoas querem colocar Deus.
no meu nível, nosso nível de maldade. A gente faz uma coisa para a pessoa, se a pessoa não reconhecer, a gente quer que a pessoa se lasque. Se você ajuda uma pessoa e a pessoa não reconhece que você ajudou, você quer que a pessoa se lasque. Se você confiar numa pessoa e disser que aquela pessoa é sua amiga, e se aquela pessoa te trair, você quer que aquela pessoa se lasque. O ser humano é assim. O ser humano é vingativo. Ele quer, se alguém não fizer o que ele quer que a pessoa sofra. Será que Deus é igual ao nosso pensamento? É um caso para pensar.